Fala, Fiel, tranquilo? Semana decisiva para o nosso presidente que vai dar depoimento no caso Vai de Bet e também outros dirigentes do Timão. E Donelli, que está sendo bem criticado e apontado aí pela mídia e também por vários torcedores. E aí, injustamente? Ou os gols sofridos contra o Palmeiras têm muita culpa de Donelli? Deixa aí sua opinião nos comentários. E Igor Coronado, hein, Fiel? Igor Coronado que ainda é dúvida pro jogo contra o Fluminense. E esse burburinho que tá saindo referente a Igor Coronado de saída do Coringão. Será que ele vai voltar pra Arábia? Vamos trazer tudo no vídeo de agora. Já se inscreva, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Com você, Flavinho, nada de diferente em relação a jogadores de Palmeiras e Corinthians. A questão foi a postura. O Palmeiras teve uma postura que faltou ao Palmeiras nos 2 jogos da decisão do Campeonato Paulista. E o Corinthians não teve a mesma pegada dos 2 jogos da decisão do Campeonato Paulista. Aí muita gente fala, mas o Corinthians foi campeão porque o Palmeiras não jogou. Tá, então tudo bem. Então o Palmeiras ganhou no sábado porque o Corinthians também não jogou. Não é isso. É que depende da forma como você se coloca em campo, né? Um Corinthians que andou em campo. O Carrídio, que a gente é fã aqui, tava com o pé mole na disputa com o Piquerez. Agora eu tô vendo mais atentamente o lance. Ele poderia ter dado o combate lá no chute do Emiliano Martinez. Não deu. Eu acho que havia uma confiança muito grande no goleiro Hugo e se esqueceram que agora tá lá o Donelli. Não acho que o Donelli tenha falhado, tá? Mas assim, será que se fosse o Hugo não daria pra ter feito pelo menos um? 2 gols de fora da área. Tô colocando no condicional, tá? Isso daí também é injusto a gente falar, porque esse jogo não vai acontecer com o Hugo. Mas, sei lá, eu acho que no segundo gol o goleiro poderia ter feito uma leitura melhor, porque deu tempo pra sacar que o jogador do Palmeiras, o Emiliano Martinez, estava sozinho para fazer o arremate. No primeiro, é muito rápido. Tem a disputa pé com pé, Carrídio e Piquerez, e o Piquerez dá um chute maravilhoso, né? O Piquerez é um cara que chuta muito bem na bola, tá bem, inclusive a volta do Piquerez está sendo legal pro Palmeiras. Basicamente é isso, Flavinho. Os mesmos problemas de sempre, a linha defensiva terrível. Foi Kaká e quem que jogou? Kaká e Ramalho. O Ramalho parece que é um clone do Ramalho do ano passado. Não é possível que é o mesmo jogador do ano passado. Não é possível, cara. Né? Não é possível. Aí tá vendo? Dava tempo, né? Não dava tempo? Sim. Ele viu que o jogador do Palmeiras estava ali. Dava tempo de ter feito algo melhor, né? É que a régua acaba sendo porque, assim, com todo respeito ao Donelli, mas o Hugo, ele acaba elevando o nível, acho que aí... Ele tá numa fase em que ele pega bolas que a gente nem acredita que ele vai pegar. O Hugo, você tá dizendo? Hugo Souza. Então, Hugo Souza, exatamente. Pega até pensamento, então, né? Pega até pensamento, exatamente. Então, aí o Donelli entra... O nível acaba mudando muito, né? Mas olha esse lance aí, Isa. Vai, solta aí, Marcelo. O Carrinho. Vê se dá pra voltar esse chute aí. Vamos ver. Olha só. Isso daí é um lance, inclusive o Donelli faz uma defesaça na tentativa do Gomes. Aí tem a sequência. Aí o Carrilho vai. Vai mole. Aí é difícil. Não, esse gol aí, com todo respeito, gente, aí pra mim... É mais mérito do chutador do que quem tá ali pra defender, entendeu? Porque a gente também às vezes não consegue encarar e entender que tem um chutador ali, pô, né? Tem um cara que fez um chute perfeito, né? Acontece. Ele fez o 3º gol dele em 4 jogos. Ele tá demais. Voltou muito bem de lesão. Mas aí você tava falando, Isa. Não, é isso, na verdade. O Hugo Souza, pra mim, ele tá numa fase espetacular. Não é por isso que o Corinthians perdeu também, né? Poderia ter perdido com ele. Poderia ter perdido com ele, pelo que apresentou em campo, não é só goleiro que faz milagre, mas a verdade é que em alguns momentos dessa temporada o Hugo sim salvou o Corinthians. Inclusive no primeiro jogo do Paulista, na primeira fase, o Hugo salvou muito o Corinthians. Defende o pênalti. O Palmeiras jogou bem aquele jogo até. Sim. Acabou produzindo pra vencer, só que o Hugo fechou o gol. E na final, né, Isa, que teve lá o pênalti defendido, se o Veiga faz ali, a história Hugo poderia... Souza pegou 2 pênaltis. Não, 2 pênaltis em derby, o cara tá na história... Não precisava fazer mais nada. Mas, gente, eu queria dizer uma coisa. Eu acho que o mental comanda tudo na nossa vida, né? E eu acredito muito nisso. Se você pensar coisas boas, a tendência é que você consiga alcançar essas coisas. Claro, com trabalho, com perseverança, com muito suor, levantando cedo, em todas as áreas de atuação de tudo que a gente tem, de todos os segmentos da nossa sociedade. O Corinthians claramente entrou nesse jogo... E o primeiro lance, a Isa lembrou aqui, o Memphis pega a bola e isola a bola pra quê?
para que o Palmeiras comece o jogo no campo de defesa e o Corinthians faça o abafa. Só que o Memphis tocou a bola na lateral. Tinha que ter chutado essa bola lá pro tiro de meta, né? Eu acho que ele até tentou, mas não deu certo. Então, quando um time vai enfrentar o outro com a ideia, o empate tá bom, ele perde o jogo. Sim. Ele perde o jogo. E foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians foi a Barueri para empatar o jogo. E não se pode jogar dessa forma um clássico, entendeu? Você, quando vai buscar o objetivo e você deixa o objetivo mais pobre à frente, você sempre vai estar um degrau abaixo. Aí você pega a derrota. Nesse caso, vou buscar o empate, eu sou derrotado. Se o Corinthians tivesse tentado uma vitória, tivesse colocado na cabeça, não, vamos vencer novamente o Palmeiras, porque a gente consegue, e a gente fez isso ano passado e nesse ano, talvez tivesse saído com empate. Ou, de repente, até com uma vitória, por que não? Né? Quer dizer, aí o time fica acuado e vem cá, Palmeiras, vem fazer a festa no seu salão. Eu acho que isso deu uma pobreza danada, confiava mais no trabalho do Emiliano, e o Emiliano, como pai também, fez uma bobagem. Outro ponto importante, né, Quesada? A única defesa do Everton foi aos 46 minutos do segundo tempo. Chute do Hugo. Uma pobreza desgraçada. Foi a única chance do Corinthians. Teve um determinado momento da partida em que eles mostraram a estatística, de, sei lá, início do segundo tempo, tava 7-0 em chutes. Então... O primeiro tempo não teve um chute, e aí só esse chute do Hugo. Não produziu. Né? Agora, gente, vamos lá, vai. Esse é o Corinthians de sempre. Não tá o Garra e não tá o Hugo. Não pode só com falta desses dois jogadores o time sucumbir dessa forma. Mas e a ausência do banco de reservas do Ramon Dias? Pô, mas do Ramon Dias. O Ramon não estava no banco ontem, pra quem não sabe. Não estava no banco, Eu nem vou falar nada, sabe por quê? Porque quando eu falo, pessoal, é que eu falo quando o time vence, entendeu? Quando o time perde, viu, Isa? Se acostume, eu nunca vou criticar a cabeça do técnico quando perde, principalmente o Ramon. Eu peço a cabeça quando ganha. Sim. Então eu pedi a cabeça ao final do Brasileiro, que ele salvou o time, falei, muda que agora é essa hora. E pedi depois da final do Paulista. Porque é ali na vitória que você tem que mudar. E outra, certamente ele não tava no banco de reservas, mas ele montou a equipe junto com o filho, né? Claro. Então, e outra, a gente tem visto muito nos jogos do Corinthians o Emiliano ficar à beira do gramado. Tem sido muito comum. Ontem foi igual. Ele é o técnico. Não mudou nada. Ele é o técnico, mudou nada. O problema todo é postura. Se você não tiver postura em jogos, eu até consigo entender que talvez não dê para manter o nível de disputa lá em cima. Agora, esse jogo contra o Palmeiras também era um jogo que quem estava com a faca no pescoço era o Palmeiras, não pela posição no campeonato, longe disso que o Palmeiras vai brigar pelo título mais uma vez, como sempre, como acontece todos os anos. Mas por ter parado no Corinthians desde o ano passado, né? Quando eram 4 jogos. Sim. Perde no Brasileiro, que foi o ponto da virada do Corinthians. É a primeira vitória do Abel em cima do Ramon Dias. Na realidade, o Ramon vai falar que não. Porque não estava lá. Não estava lá. É isso, entendeu? É isso. Agora, o Palmeiras briga pelo título? Briga. E o Corinthians, pra mim, é um G6. Aí, quando eu falo G6, é a 6ª posição. A 6ª posição é assim. Ou você, briga pelo título, ou você cai, vai pra Sul-Americana correndo o risco de ser rebaixado. O Atlético Mineiro, ano passado, vocês viram o que aconteceu com o Atlético Mineiro, né? Ele termina na 12ª posição. Alguém vai falar, não, mas 12ª posição, não. Mas muito 4 pertinho. pontos acima da zona do rebaixamento. Quase foi pro saco. Depois que perdeu a Libertadores, quase foi pro saco. Esse G6, G7, G8 é meio mentiroso. Tanto é que o Corinthians chegou entre os 8 e se classificou para Libertadores e para a Copa do Brasil, né? Para mim, o Corinthians vai fazer esse campeonato. A não ser que aconteça algo extraordinário, venha um grande zagueiro, deficiência enorme do Corinthians nas alas. Não adianta, às vezes a gente dá uma forçadinha. O Bidu é um jogador mediano, o Mateuzinho é um jogador mediano. Ô Flavinho, deixa eu contar um negócio rápido pra vocês três. Ponte. Enquanto isso, o senhor tá apurando ainda, né, senhor Menino? Não tá confirmado ainda. Dizem que o que eu apurei aqui foi o seguinte, ele deve ser demitido hoje. Ainda não foi, mas de hoje não passa. Isso, estamos falando do Caixinha. Do Santos. Posso responder ao Doni? Responde ao Doni, ele pergunta, ele manda R$10 aí. Então, leia aí, Flavinho, para eu responder. Contratação do Martínez, o José Martínez, foi muito criticada pela maioria da imprensa por ser um jogador que veio da Liga da Dinamarca. Que achado de jogador, muito bom e constante. Sim, eu gosto dele também. Acho que entrou bem no Palmeiras.
Ah, nós estamos falando do falando Emiliano do Martínez do Palmeiras, né? Desculpa, não o Rosa Martins. É. Fala, Quissara, você quer... Não, o Martínez do Palmeiras é É legal. porque Não, são eu os pensei dois- que tava falando do Martínez do Não. Corinthians. Do Aí eu Corinthians tava falando, mas mesmo. Dinamarca? Não, é o outro que ele, veio, Ele entrou muito É. bem, né? Foi o primeiro gol dele, inclusive, no Palmeiras, justamente num derby. Mas ele... Não adianta botar a banca, não, que o Corinthians também tem um jogador da Dinamarca, que é o Charles, tá? Que é ruim de bola pra caramba. Não, o Martínez, esse é uruguaio, joga no Palmeiras, né? Jogador de seleção. O outro Martínez do Corinthians, pra mim é um jogador comum, gente. Que a Que gente, é o venezuelano. que a gente encontra no futebol brasileiro constantemente, que é um jogador de, né, é o pitbull, é o cara que briga e tal, mas que tem uma dificuldade para organizar jogo. Ele é um jogador muito voluntarioso, é um jogador de gana, de sangue, o Martínez do Corinthians. Quando ele se lança ao ataque pela ponta, até que dá alguma coisa, mas assim, é o que eu sempre digo, eu acho que para gastar dinheiro com um jogador desse nível, olha para a base, olha para o interior de São Paulo, vai ver a Série B. Os caras lá do Corinthians estão vendo a Série B, viram a Série B do ano passado? É só ver. Tem 3, 4 jogadores iguais ao Martínez. Entendeu? Guarda esse dinheiro, essa energia, para você trazer jogador que faça a diferença, seja brasileiro, seja estrangeiro, tenha 18 anos, tenha 33 anos, entendeu? É assim que eu vejo futebol, mas infelizmente o futebol tá cheio de negociatas, né? Como, por exemplo, essa situação aqui, caso vai de bet. A partir de hoje, 3 figuras ligadas ao Corinthians serão ouvidos pela Polícia Civil, tá? Na quarta-feira, o presidente... Vou de quarta para trás, tá? Voltando. Augusto Melo será ouvido na quarta-feira. O ex-diretor administrativo do clube, Marcelo Mariano, hoje. E amanhã, o ex-superintendente de marketing, Sérgio Moura. É aquela suspeita da atividade irregular no acordo entre Corinthians e a Vai de Bet, que foi encerrado em junho do ano passado, por iniciativa da Vai de Bet. A polícia investiga, desde maio do ano passado, o repasse de valores da comissão de patrocínio da Vai de Bet ao Corinthians a uma empresa fantasma. A empresa da tal da Edna, que mora em Peruíbe, Coitadinho que não que tem teve o nome nada a ver usado com e nem isso. sabe o que está acontecendo. A rescisão foi realizada no dia 7 de junho do ano passado. O acordo assinado em janeiro tinha validade até fim de 26 e previa o pagamento de 370 milhões de reais no total. Lembrando, a Vai de Bet vem e ela assume a responsabilidade da rescisão de contrato com a PixBet, no valor de 40 milhões. Isso. Depois desse rolo aí, a Vai de Bet não tinha acertado nada. Então ela foi embora, não pagou esses 40 milhões, e esse é um outro caso. O Corinthians vai ter que pagar agora com reajuste. O valor já ultrapassou 50 milhões. Ou Da seja, PixBet. o Corinthians é uma casa de louco, velho. É uma casa de louco. Eu nunca vi um negócio... Tirando o Brasil, né? Que é um lugar historicamente mal administrado, o Corinthians é o Eu segundo. já falei, o Brasil tem que contratar um cara para ser presidente da República. Já falei. O Corinthians James tem que... Stern tava aí. O Corinthians tem que contratar Mas um morreu. presidente fora também, sendo pago um CEO Tem ninguém. A aqui. verdade que entenda é que de futebol. a chegada do Memphis abafou muita coisa no Corinthians, né? Porque no momento em que ele chega, a gente discutia o Impeachment do Augusto Melo. do Augusto Melo, exatamente. Então, o Memphis chega, a torcida se empolga, é claro, ele é um cara de nível, ele é Aí vem hoje... aquela sequência de vitórias. Exatamente, o no campeonato. Corinthians se livra do rebaixamento, Vai então pra isso Libertadores. coloca panos quentes. Aí começa o ano ganhando o Campeonato Paulista, que é um título que, querendo ou não, é importante pro corintiano hoje, né, que tava carente de títulos, ainda mais então... em cima do Palmeiras. Ah, hein? O Campeonato Paulista, pra eles porque é só bom. ganha Libertadores Não, brasileiro. também, se pegar o Paulista, vai ser legal. Não, como por exemplo pro... Que marra, hein? Que mas máscara, assim, hein? como Ganha pro tudo a Palmeiras- Libertadores, ganha Pro Brasileiro, ganha a Palmeiras Copa do Brasil. lá em 2008 foi importante ganhar o Paulista Ô, Isa, também. você não vai chamar de Entendeu? Paulistinha, né? Não, Ah, jamais. bom, por favor, né? Jamais, jamais. Inclusive, seria interessante pro Palmeiras ter ganhado esse ano, Claro porque que ia é. fazer história. Tetra, né? Seria tetra. por exemplo. É, então. Mas, ô, Isa, eu falo aqui todo dia que o Corinthians, o maior inimigo do Corinthians, tá dentro do Corinthians. Entendeu? São os caras que há anos estão lá conduzindo, fazendo a gestão, mexendo no dinheiro, tem a malversação do dinheiro. O Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro, gente. O Corinthians faz, olha, com todos os problemas, sem disputar nada, sem vender jogador como o Palmeiras sabe vender como ninguém, o Flamengo também. O Corinthians faz mais de 1 bi por temporada.
E cansada. Na hora que esse negócio for administrado por gente Sim. honesta, competente e estudada, que entenda de futebol, porque precisa entender futebol, senão cai na onda do Pedro Lourenço lá do supermercado. Nossa, esse negócio vai fazer isso daqui, Acaba ó. contratando um cachimbo. É isso. Fiel, tá saindo um burburinho aí pela internet, quando você navega ali pelo X Instagram, de Igor Coronado podendo estar de saída do Coringão. Jogador que não é bem visto aí pela dupla Ramon e Emiliano Dias, e muitos torcedores falando que o custo-benefício de ter Igor Coronado no banco de reserva e no departamento médico tá saindo muito caro pro Corinthians. Eu ainda tenho expectativa no futebol desse jogador, ainda acho que ele tá sendo muito escanteado e injustiçado por Ramon e Emiliano Dias nos últimos períodos, meses aí, né? Tudo bem que agora que seria o momento dele ser utilizado e mostrar realmente o seu talento aí com essa ausência prolongada de Rodrigo Garra, e infelizmente mais uma vez Igor Coronado lesionado, dessa vez no ombro, fiel. Tá aqui alguns números de Igor Coronado pela Liga Saudita, né? E na Arábia ele é muito bem visto. Inclusive, ó, campeão aí da Arábia Saudita, também levantou a Supertaça da Arábia Saudita, campeão paulista aí pelo Coringão. Tem mais títulos aqui também, ó, UEFA Champions League da Arábia Saudita e também a Supercopa Winner. Jogador aí de Londrina, nacionalidade da Itália. Se a gente trazer alguns números aqui dele, realmente na Arábia é impressionante o tanto de gol e assistência que o Igor Coronado tem, ó. Pelo Al Ittihad, né? Clube onde ele mais se destacou e fez ali, levantou títulos, né? Em 71 jogos ele tem 16 gols e incríveis 32 assistências. Então em 71 jogos ele tem praticamente ali 48 participações em gols. Incríveis 71 jogos Igor Coronado pelo Al Ittihad. E nessa época que ele estava atuando pelo clube da Arábia, ele era visto ali como um dos melhores meias ali da Arábia, destacados ali como um dos melhores, vamos dizer assim, camisa 10, né, atuando nessa posição dentro da Arábia Saudita. E no Sharjah Futebol Clube também da Arábia, ele também tem números impressionantes, com 78 partidas, 48 gols em 78 partidas e 33 assistências também. Antes de ir para o Ittihad, ele atuou nesse time da Arábia também, aí chamou a atenção para ele ser contratado pelo Al Ittihad. E depois disso ele veio atuar no Coringão, aí também foi alvo do Flamengo. Então números impressionantes de Igor Coronado, onde ele teve as melhores atuações no Coringão. Nas oportunidades que ele teve foi na Sul-Americana do ano passado, e até agora Igor Coronado, com mais de um ano aí no Coringão, ainda não conseguiu deslanchar, e muitos aí dando como uma possível saída dele do Coringão. Ele recebeu propostas no início da temporada, rejeitou, falando que queria continuar no Corinthians se a diretoria e a comissão ainda quisesse ele como parte do elenco. Rejeitou e falou que mesmo se chegasse qualquer investida do mercado, seja europeu ou mesmo da Arábia, ele não queria nem ouvir, porque o interesse dele era fazer história no Corinthians. Mas infelizmente, quando não é escanteado e rejeitado pela comissão técnica, a lesão persegue Igor Coronado nesses tempos de Corinthians. E aí, na sua opinião, Igor Coronado ainda pode desempenhar e vingar com a camisa do Coringão? Realmente, o custo de ter esse jogador no elenco do Coringão já não é mais bem visto, não é interessante, e encontrar alguma maneira aí de negociar Igor Coronado agora com as janelas fechadas fica bem difícil, mas talvez numa janela de meio de ano. Até lá ele pode ter algumas oportunidades aí para demonstrar seu futebol, mas ainda acho difícil com a família Ramon Dias no comando do Coringão. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!